Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro Assuntos Cristãos e hoje eu vou falar sobre um assunto bem sério, que eu vou falar sobre pecado. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô vendo muita gente criticando, principalmente agora que ficou em alta por causa das novas leis sobre aborto, muita gente criticando as mulheres que cometem aborto, mas não olhando para os seus próprios erros. E então eu vou ler alguns versículos e eu vou comentar um pouco sobre isso. O primeiro versículo que eu vou ler se encontra em Romanos 6:23, que diz assim: Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. O 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, gente, a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que o salário do pecado é a morte. Não importa o tipo de pecado, o que importa é que o salário do pecado é a morte. Não importa que tipo de pecado você faça, se você pecar, você vai morrer espiritualmente. É claro que quem já aceitou Jesus não vai morrer espiritualmente, porque já foi salvo. Tem tudo isso. Só que o que eu tô falando é sobre pecado, gente. Se a gente só olhar pelo fato de pecado, o meu pecado, o seu pecado e o pecado de quem tá cometendo outro tipo de pecado que é menos aceito pela sociedade, também é pecado, gente. Claro que existem pecados com mais relevância, com mais peso do que outros. Só que esse não é o intuito do vídeo. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre o peso de cada pecado, eu posso trazer com certeza. Eu não estou falando que alguns pecados não têm pesos maiores do que outros. O que eu estou falando é que quando a Bíblia diz sobre pecado, pecado é pecado. É isso que eu estou querendo dizer. Que no pecado não é somente você cometeu um assassinato ou você cometeu um estupro. Isso é pecado? Com certeza. Mas você mentir para alguém também é um pecado. E pelos dois, nenhum dos dois você vai ganhar salvação. Se você for olhar por pecado, você não ganha salvação, porque o salário do pecado é a morte. Então, assim, acredito que todo mundo conhece todos os 10 mandamentos. Então, se você descumprir alguns daqueles 10 mandamentos, por exemplo, você está pecando. Então, tem o mesmo nível perante isso de quem cometeu um assassinato. Tô falando por pecado, tá, gente? Eu não tô falando que quem assassinou uma pessoa tem menos erro. Eu não tô falando isso. Que eu tô falando que pecado é pecado segundo a Bíblia. E agora, o próximo versículo que eu vou ler, ele se encontra em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, que diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Para quem não sabe, maldizentes significa quem fala mal dos outros. E assim, gente, essas pessoas que estão condenando a prática do aborto, elas estão sim falando mal dos outros. Eu não tô concordando com a prática do aborto, tá, gente? Mas o que eu tô falando, você falar mal de quem comete isso, também é um pecado. Então, perante Deus, dois pecados que estão acontecendo. O pecado de você assassinar uma pessoa e o pecado de você estar falando mal daquela pessoa que assassinou. O pecado de você não estar amando aquela vida. Isso também é pecado. Então, assim, gente, tomem cuidado com o que vocês falem nas redes sociais, tomem cuidado com o que vocês pensem. Se vir algum pensamento desse jeito, olhem para vocês não sentir esse tipo de raiva por essas pessoas. Que a gente não sabe a situação do porquê que essa pessoa está cometendo o aborto, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela. Eu não estou falando que a prática dela é certa, mas também nós, como os cristãos, não é certo a gente condenar esse tipo de pessoa.
E é isso que eu queria falar com esse vídeo, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, se inscreva no canal também se vocês ainda não forem inscritos. Não se esqueçam de ativar o sininho da notificação para receber todos os vídeos. Me sigam nas redes sociais, que é tudo linkadinho aqui embaixo. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!